Graça e paz, meus irmãos. Amém? Confesso que o nervosismo neste momento toma conta, né? Nossa humanidade fala um pouco mais alto, ainda mais com a responsabilidade que a gente tem de estar aqui trazendo a mensagem, né? Pastor Eldaldo, irmã Yuri, Pastor Nilson aqui, pessoas que são pessoas boas naquilo que fazem, traz uma responsabilidade ainda maior. Neste momento, queria agradecer ao Pastor Nilson a confiança que ele entregou nessa noite de falar o coração dessas ovelhas. O Pastor Eldaldo é uma bênção. Muito obrigado, pastor. Vai dando sede aqui. Pastor Nilson, obrigado pela oportunidade, pela confiança de falar o coração dessas ovelhas, né? Eu tenho um pensamento de que Deus não entrega igreja para pastores, Deus entrega pastores para a igreja. E Deus entregou o Pastor Nilson para essa igreja, é um presente de Deus para a gente. Tive a oportunidade de, no aniversário dele, falar algumas palavras do quanto eu carrego uma admiração por este homem, né? E que esse sentimento se mantenha vivo no coração dessa igreja. Meus irmãos, eu quero pregar sobre Lucas 7. Então abram a Bíblia de vocês, Lucas capítulo 7, versículo 11. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, me permita também parabenizar todas as mães aqui presentes, em especial a minha mãe, óbvio, e minha avó, que está ali ao lado da minha mãe. Que o nosso Deus continue dando palavras ao coração de vocês, força, porque ser mãe não é algo fácil, ainda mais no mundo de hoje, principalmente as mães que estão passando por um processo de que os filhos estão na adolescência, na juventude, é de fato um desafio. Então que o nosso Deus esteja conduzindo o coração de vocês da melhor maneira. Vamos lá? Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte, vamos repetir todos? E aconteceu que no dia seguinte, olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, foi no dia seguinte. Olhe para o outro lado agora e fale: foi no dia seguinte. Meus irmãos, o dia seguinte não é um dia bom, tá? O dia seguinte é um dia complicado. O dia seguinte ele é composto por uma dor, e essa dor, muitas vezes eu não me preparo para sentir essa dor. É uma dor que vem de surpresa, porque ao longo da caminhada muitas vezes eu aprendo que eu me preparo para viver algo bom, mas eu não me preparo para viver algo ruim. E o dia seguinte ele é composto por uma dor que eu não me preparei para viver. O dia seguinte ele é um dia difícil, ele é um dia complicado. Um dia de luto. E dentro do luto a gente encontra algumas dores que aqui eu não consigo nem explicar para os irmãos. Quem passou pela dor de um luto sabe o que é que eu estou falando. O dia seguinte é um dia de muito sofrimento. Um dia, de certo modo, que eu vou procurar algo sólido para me firmar e eu não vou encontrar. Porque a tristeza toma conta do meu coração de um modo que eu não acho algo para eu me encostar, que eu não acho algo para eu me estruturar, porque eu estou totalmente quebrado pelas dores do que o dia seguinte me causa. O dia seguinte é um dia de dúvidas. Esse sofrimento que eu estou passando no dia seguinte, de certo modo, vem causando uma dor que me faz duvidar de tudo que eu já vivi, duvidar de quem eu sou, ao ponto de eu ter dúvidas, e essas dúvidas me impedem de pensar em um futuro melhor. Esse é o dia seguinte. O dia seguinte é um dia ruim, um dia complicado de se viver. Um dia que, de certa forma, traumatiza os corações. Nos traumatiza, cria coisas em nós, cria obstáculos em nós. Esse é o cenário do dia seguinte. O dia seguinte é um dia em que eu não consigo olhar para o futuro. Aquilo que eu estou vivendo, a minha dor é tão grande
que eu não consigo olhar para o futuro, eu não tenho base para dizer, a partir desse dia, o meu futuro vai ser assim. Eu não tenho confiança para olhar para o futuro. E aí eu me pergunto, o que é que eu faço quando eu não consigo olhar para o futuro? Se o meu presente é tão complicado assim, que me impede de olhar para o futuro e ter um futuro com esperança. Aí eu me pergunto, o que é que eu faço dentro de um contexto tão doloroso quanto esse, em que muitas pessoas estão ali, mas nenhuma delas possivelmente está ali de coração. Um dia muito cheio de uma multidão e ao mesmo tempo muito vazio, porque tudo aquilo ali vai passar. Esse é o dia seguinte. E o que é que eu faço quando eu estou dentro de um cenário de dor que me impede de olhar para um futuro bom para a minha vida? Eu preciso olhar para o ontem. Porque o presente, eu não tenho nada no presente que me faça ficar de pé. A situação que eu estou vivendo no presente é tão complicada ao ponto de eu não conseguir olhar para o futuro. Eu preciso olhar para o que aconteceu ontem. E quando a gente olha para o ontem, a gente vai encontrar algumas coisas. Eu quero ler aqui o versículo 1. Vamos lá no versículo 1. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou Jesus em Cafarnaum. Nesse contexto, não importa muito para mim saber o conteúdo deste discurso. Lucas, quando escreveu, ele não se preocupou em dizer o que foi que Jesus concluiu, mas ele se preocupa em dizer que Jesus concluiu. Porque o que importa para mim não é o que ele fala, obviamente neste contexto que eu estou pregando, neste momento não importa para mim o que é que ele fala, mas importa para mim o caráter de quem está falando. E o caráter do nosso Deus é um caráter de conclusão. Então, quando a gente olha para o dia de ontem, a gente olha que foi um dia de conclusão. De um Deus que começa, de um Deus que está no meio e de um Deus que termina. Deus começa algo na minha vida, eu trilho aquele caminho e ele termina. Deus começa algo na minha vida, eu saio daquele caminho, eu volto para aquele caminho e ele termina. Não existe ação minha capaz de impedir a conclusão de Deus na minha vida. Eu entro naquele caminho, eu saio, Deus cria outro caminho, me traz de volta para aquele caminho e ele termina algo na minha vida. Porque o dia de ontem é um dia de conclusão. No versículo 2. Um servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, a ponto de quase morrer. O que me chama a atenção nesse versículo é um homem de um porte um tanto quanto expressivo naquela sociedade. Ele vai rogar, me permita detalhar da forma que eu entendo essa história. Ele vai olhar para um lugar que deveria estar preenchido e ele vai encontrar um vazio. E ele vai se perguntar, cadê? Cadê quem devia estar aqui e não está? E aí vão responder para ele e vão falar assim, está doente. Como se não bastasse essa informação, tanto quanto dolorosa, vai trazer uma informação a mais e vai dizer, está doente e está quase à morte. O que me chama mais atenção ainda nesse centurião é a forma como ele trata esse servo. Porque mesmo não estando no lugar onde ele deveria estar, ele não deixa de chamar essa pessoa de servo. Muito curioso isso, porque a gente está acostumado em uma sociedade que nos trata por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós somos. Ele era servo, mas ele não estava servindo no momento, o lugar estava vazio. Mas nem por isso ele deixou de ser chamado de servo. Porque a relação em que nós temos que ter com as pessoas é por quem ela é e não pelo que ela produz. Isso me chama muito ao coração e eu admiro muito esse centurião justamente por isso, por atribuir a relação a alguém que é, não alguém que faz. E isso é muito perigoso porque a partir do momento que nós nos relacionamos com o que as pessoas fazem, no momento que ela deixar de fazer, ela deixa de ser. Era levita, cantava na igreja, mas parou de cantar, mas continua sendo levita do altar.
A gente entra num caminho, a gente sai, mas a gente volta e não há nada que a gente faça que impeça a conclusão de Deus na nossa vida. Cantava, pregava no altar, parou, mas não deixou de ser pregador. Servia na igreja, parou de servir, mas não deixou de ser servo. Jesus, ele se relaciona justamente com o que nós somos, não com aquilo que nós produzimos. E isso é uma mensagem que ele traz para dentro do reino, e muitas vezes, com aquilo que nós vivemos lá fora, nós tentamos trazer para dentro da igreja e para dentro da nossa família. Isso não pode acontecer. Nós nos relacionamos por quem nós somos e não pelo que nós fazemos. Este contexto de substituição que está impregnado nas pessoas, que de muitas vezes entrou na gente e a gente nem sabe. O servo está doente, pega outro servo e coloca no lugar. Isso não existe nesse centurião. E é uma das maiores lições para mim do Novo Testamento, justamente porque nos ensina a nos relacionarmos com pessoas que, se você for olhar nas entrevistas, os maiores desafios são pessoas que não querem trabalhar com pessoas. Justamente porque nós encontramos pessoas que não vão atender a expectativa que nós criamos por elas do outro lado, tá? E aí esse movimento de substituição que está impregnado na vida das pessoas acaba nos corrompendo ao ponto de nós trazermos isso para dentro das igrejas, para dentro da nossa família. Não tem nada a ver com o que de fato é para acontecer. A igreja não acredita em substituição. A igreja acredita em reciclagem, em restauração. As pessoas não são substituíveis. As pessoas são restauradas. Deixou de fazer, deixou de acontecer, está doente, mas não deixou de ser. Em meio a tudo isso, ele vai direcionar alguém a falar com Jesus. E falar com Jesus é oração. Dentro desse cenário do ato de orar, de parar o que eu estou fazendo para orar, eu vou começar a descobrir algumas coisas dentro da oração. Deus vai começar a me ensinar algumas coisas que precisam existir dentro da minha oração, que é simplesmente o fato de eu orar para ser e não de eu orar para ter. Eu lembro que da vez que eu trouxe a mensagem em 2017 aqui na igreja, no mês da juventude, eu falei um pouco sobre isso. Que nossa oração, ela precisa ser preenchida com a oração para ser e não com a oração para ter. Porque a partir do momento que eu oro para ser, eu estou qualificado a ter. Mas no momento que eu oro para ter, eu deixei de ser há muito tempo. Porque o ser me qualifica para ter. Mas o ter me maqueia ao ponto de mostrar alguém que eu não sou. Essa vida de oração é um pouco perigosa, que ela vai nos colocar em um patamar de intimidade com Deus, que muitas vezes as pessoas não vão entender. Muitas vezes nós vamos nos pegar orando por simples fatos que as pessoas dizem: não, mas isso é tão pequeno, não precisa de oração. Mas a gente tem uma vida, tem uma rotina de oração que qualquer coisa que acontece, nós relatamos a Deus. No versículo 6, vai dizer assim: e foi Jesus com eles. Eles são quantos? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eles é mais de um. E eu entendo que a gente consegue entender que tem pessoas que vão ser beneficiadas pela presença de Jesus porque uma pessoa orou. Porque alguém, no momento, decidiu levantar uma palavra de oração e foi Jesus com eles, mas foi uma pessoa. A gente está relatando sobre um centurião que decidiu falar com Jesus. E o dia de ontem é exatamente isso, é um dia de oração. É um dia de conclusão, é um dia de oração e é um dia de manifestação da presença, como diz no versículo 6. E foi Jesus com eles. É um dia em que é uma manifestação de uma presença que muitas vezes nós não achávamos que estava viva, mas está. A partir do momento que a gente ouve isso, e foi Jesus com eles. Muitas vezes a gente pega Jesus e coloca em um lugar que ele não está, e a gente acha que ele está dormindo, ou a gente acha que ele não está dentro dessa situação, mas não, o dia de ontem é um dia de manifestação da presença, e Jesus foi com eles.
Essa caminhada com Jesus é essa vida de oração juntamente com essa caminhada de Jesus, e foi Jesus com eles. Algumas pessoas vão dizer que quanto mais você anda com Jesus, mais você se torna anjo. Em algum momento da minha vida eu aprendi isso, que o quanto mais você anda com Jesus, o quanto mais você ora, mais você se torna anjo. E quando eu olho para esse centurião, aqui vai dizer que em determinado momento ele vai parar em um lugar, ele vai vir correndo em direção a Jesus, ele vai mandar vir correndo em direção a Jesus e vai parar. E vai dizer que não sou digno, nem que o Senhor esteja na minha casa. Porque andar com Jesus, essa caminhada com Jesus, ao invés de me levar para cima, ela revela a minha humanidade. Quanto mais eu ando com Jesus, quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu tenho uma vida de oração frequente, eu revelo a minha humanidade, eu revelo o quanto eu não sou digno, nem da presença de Jesus, mas mesmo assim Ele está lá. E aí ele vai olhar e ele vai reconhecer algo chamado autoridade. Ele vai olhar e vai dizer assim: quando eu falo para os meus servos, vão, eles vão. Quando eu falo para os meus servos, venham, ele vem. Quando eu falo para os meus servos, façam, ele faz. Ele vai olhar para Jesus e vai falar: o Senhor é o portador de toda a autoridade. Então, basta uma palavra do Senhor em direção à minha casa e o meu servo será curado. Basta uma palavra. Quando a gente reconhece isso, a gente se dá conta de uma situação que para Jesus ir lá eu vou ter que abrir a porta, para Jesus sentar eu vou ter que puxar a cadeira, mas com uma palavra não tem porta fechada, com uma palavra não tem cadeira, com uma palavra não tem janela. Basta uma palavra. Meus irmãos, nessa noite eu queria dizer que tem uma palavra do Senhor indo em direção à sua casa. Pastor Nilson, tem uma palavra do Senhor indo em direção à sua casa, irmã Leonai. Pastor Eldaldo, tem uma palavra do Senhor indo em direção à sua casa. A irmã Yuri tem uma palavra do Senhor indo em direção à sua casa. Falcão, tem uma palavra do Senhor indo em direção à sua casa. Minha irmã Brígida tem uma palavra do Senhor indo em direção à sua casa. Famílias da Igreja Batista Sião, tem uma palavra do Senhor indo em direção à nossa casa. E contra uma palavra não tem porta, contra uma palavra não tem depressão, contra uma palavra não tem câncer, contra uma palavra não tem quimioterapia, contra uma palavra não tem mioma, contra uma palavra não tem infertilidade, contra uma palavra não tem doença, não tem enfermidade capaz contra uma palavra do nosso Senhor. O texto vai dizer que quando eles voltam para casa, encontram um servo justamente curado. Porque contra uma palavra não existe nada, contra uma palavra não existe desemprego, contra uma palavra não existe fome, contra uma palavra não existe vazio. E eles vão encontrar o servo curado. E aí a gente se encontra novamente no dia seguinte, no versículo 7. Mas estava tão bom falar do dia de ontem, falar de cura, falar de manifestação da presença, falar de oração. Mais uma vez a gente está falando do dia seguinte, que é um dia sofrido. A tradição vai dizer para essa mulher que ela tem que pegar esse corpo e colocar do lado de fora da cidade. A tradição também vai dizer que as pessoas que estão... o corpo vai passar e as pessoas que passarem por esse corpo precisam ajudar essa mulher até onde o corpo vai ser sepultado. É isso que a tradição vai dizer. Se eu estou aqui na minha, não tenho nada a ver com a situação, mas passa um defunto, eu preciso parar o que eu estou fazendo e ajudar essa mulher. Isso fazia com que as pessoas se sentissem melhor. As pessoas que estavam sem fazer nada poderiam ter errado de manhã, mas se de tarde passasse um funeral e ela ajudasse esse corpo a chegar até a cova, ela se sentia melhor, porque ela estava cumprindo a tradição.
Isso aqui não é, embora seja assustador, mas existem pessoas que se alimentam para benefício próprio da nossa dor. Isso é assustador, mas é verdade. Existem pessoas que se alimentam do benefício próprio da nossa dor. O texto vai dizer que essa mulher era uma viúva. E ela estava enterrando o seu único filho. Ela não tinha mais filhos. Era o seu único filho e ela era uma viúva. Eu não sei quanto tempo, mas essa mulher já passou por isso. E a sensação que a gente tem é que algumas coisas estão se repetindo na nossa vida. Algumas dores que aconteceram no passado estão vindo à tona agora e a gente fica novamente no cenário do dia seguinte, uma dor profunda em que a gente não sabe o que fazer, a gente não acha chão, não tem chão. Eu não sei se há um mês ou um pouco mais de 20 dias atrás essa igreja teve aqui o velório do pai da nossa irmã Lourdinha. E como se não bastasse tanta dor, há uma semana atrás nós tivemos novamente um velório aqui. E obviamente eu falo isso não desqualificando quem estava sendo velado, mas é essa sensação de repetição que a gente está vivendo. E eu estava aqui na segunda-feira e quem estava aqui foi tomado por uma tristeza profunda que existiu aqui dentro dessa igreja. Eu não consigo nem explicar. Eu lembro que eu estava mandando mensagem para minha mãe, fala: mãe, ora aí, porque o negócio aqui está pesado. O ambiente aqui foi tomado conta por uma tristeza e muitos gritos e muitos berros e muitas dores e pessoas que não sabiam o que fazer, e uma mãe que não conseguiu nem entrar por aquela porta, e uma tia que olhava para um caixão e falava: levanta daí que o seu lugar não é aí. E esse cenário de dor, alguém se levanta no meio dessa igreja, uma pessoa tremendamente usada pelo Espírito Santo, e pede um microfone e começa a orar. E aí começa a chamar os pastores presentes, e os pastores vêm aqui para frente, e os pastores começam a estender suas mãos sobre a igreja, e no meio da oração muitos gritos ainda, muitos berros, e a gente sem saber o que fazer, principalmente eu que estava ali simplesmente por um suporte técnico de microfone, e eu não sabia se eu botava uma música de fundo ou se eu tirava, porque tudo que se fizesse causava mais dor. Mas de repente alguém começa a orar. E aí o microfone começa a passar pela boca desses pastores, e esses pastores começam a orar. E o Espírito Santo invade essa igreja de uma forma que trouxe um silêncio, mas não é aquele silêncio vazio, é um silêncio que preenche você. E o que era grito e o que era berro simplesmente se torna em um silêncio que faz você ser consolado. E a mesma mãe que entrou por aquela porta aos braços, porque não conseguia andar, sai por aquela porta andando, indo velar seu filho. E ainda quando teve a oportunidade aqui, a mesma mãe que entrou aos braços, desmaiando, precisando de água e vento e balançar, essa mesma mãe, no momento que ela teve a oportunidade de falar, ela disse: o meu coração está em paz. Meus irmãos, o poder que a oração traz sobre a gente neste momento um tanto quanto desconfortável é tão poderoso ao ponto de trazer calmaria a umas coisas que a gente não explica que tem calmaria. Uma dor tão profunda que a gente diz: não tem jeito. Mas alguém vai se levantar para orar. Eu queria terminar essa ministração te fazendo um convite para você baixar sua cabeça e você entrar em um espírito de oração muito grande neste momento. Porque tem uma palavra do Senhor indo em direção à sua casa, daquilo que você tem orado. O inimigo tem tentado desviar a mente das pessoas para outras coisas que não sejam oração. Mas é na oração que tudo começa, é na oração que tudo termina. Senhor Deus, neste momento nós nos elevamos em oração a Ti, porque nós entendemos que o Senhor é o único capaz, meu Pai, de nos ajudar nesse contexto do dia seguinte, de nos ajudar, meu Pai, neste momento um tanto quanto turbulento, meu Pai, em que nós não sabemos o que fazer.
Meu Pai, eu não sei, meu Pai, o que essas pessoas estão passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual a palavra que essas pessoas precisam nesse momento, meu Pai, mas o Senhor sabe. E tudo se começa através da oração. Senhor Jesus, que o Senhor comece a sondar os nossos corações agora, meu Pai, e limpar tudo aquilo que o Senhor não te agrada, meu Pai. Que nos nossos corações, meu Pai, exista somente coisas que vêm de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar, Senhor, porque sozinho nós não conseguimos, meu Pai. Nós entendemos, meu Pai, que sobre a nossa casa agora está uma palavra do Senhor, meu Pai, e contra uma palavra sua nada pode, meu Pai. Deus, Tu és aquele, meu Pai, em quem nós recorremos, meu Pai. O Senhor morreu por nós naquela cruz, meu Pai, e não foi em vão. Foi por amor, Senhor, a nós. Foi um amor, meu Pai, um amor capaz, meu Deus, um amor capaz de nos cuidar, um amor capaz de nos restaurar, de nos transformar, Senhor. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu dei essa volta toda, eu falei tudo isso simplesmente para fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Será que aquilo que Deus fez na nossa vida ontem não nos põe de pé para enfrentar o dia seguinte? Esqueça tudo o que eu falei, mas lembre somente disso. Será que aquilo que Deus fez na nossa vida no dia de ontem não nos põe de pé, não nos empodera a viver esse dia seguinte com confiança? Ou será que essa dor do dia seguinte é tão poderosa assim que não pode contra uma palavra do Senhor? Que Deus aplique nos nossos corações. Amém? Pastor Nilson. Pastor Eudaldo também. Por favor. Pastor Dácio não, né? Tá. Eu queria que os senhores orassem sobre essa igreja com essa palavra de oração que foi dita aqui hoje. Porque está enraizado nas pessoas. O inimigo tem tentado desviar o foco de oração das pessoas, pastor. E esse é o nosso papel. O meu não como pastor, que eu não sou pastor, mas os dos pastores, de simplesmente trazer a igreja a essa responsabilidade de rotina de oração. E nós precisamos, os senhores como portadores dessa bênção que liberam sobre as igrejas, que os senhores possam liberar essa palavra sobre essas igrejas, sobre essa igreja, essa palavra de oração, e contra uma palavra não tem porta, não tem nada. Meus irmãos, nós vamos nos colocar de pé nesse momento. E enquanto ele estava falando aí, o Binho, né? Eu me lembrei de domingo passado. Eu ministrei uma mensagem, essa mensagem, durante toda a semana eu preparei e disse, mas essa mensagem, Senhor, o que é que a gente vai falar? E eu falei. E o interessante é que às vezes você olha para as pessoas e as pessoas parecem que às vezes estão assim, meio assustadas. Mas aí eu terminei a mensagem. E aí uma pessoa me chamou. Pastor, eu posso falar com o senhor? Eu disse, pode. E aí então eu disse, vamos lá, vamos no gabinete. Então essa pessoa sentou, começou a chorar e disse, eu não sei por onde começar. Mas essa mensagem falou profundamente comigo. E às vezes a gente não sabe o que essa mensagem vai fazer nos corações.
Mas Deus sabe. Eu não sabia. Mas quem sabe, Deus, sabendo da minha inquietação, disse assim: você vai saber. E eu soube, e eu disse: graças a Deus, que essa mensagem tocou um coração. E é interessante como a palavra de Deus é poderosa, porque ela fala todos os dias ao nosso coração. Cabe a nós deixar que Deus fale. Cabe a nós permitir que Deus console o nosso coração. Basta o seu dia, seu próprio mal. Mas eu quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. E eu tenho a esperança que o dia de amanhã está preparado para nós, em nome de Jesus. E que o dia de amanhã será melhor. O dia de amanhã eu posso e devo abençoar alguém em nome de Jesus. Porque esse Deus, Ele nos dá essa oportunidade de estar aqui nessa noite, para ouvir a mensagem dEle. Porque temos aí a semana pela frente. E hoje pela manhã aqui eu falei de uma viúva. Quem estava aqui, lembra? De uma viúva. Aliás, eu falei de 2 viúvas. A viúva que procurou o profeta Eliseu e uma outra viúva que eu conheci e que foi membro dessa igreja, que se chama Maria de Lourdes Marques dos Reis. E que elas confiavam na provisão de Deus. Sempre confiaram na provisão de Deus. Que esse Deus que é provedor possa estar provendo saúde, paz, quietude, esperança, harmonia, coragem e determinação para todos os dias da sua vida. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pastor Eudaldo, quer falar alguma coisa? Irmãos, interessante que dentro do que foi falado aqui, né, sobre a palavra que me chama muito a atenção, que é um texto que eu gosto muito, é da parábola do semeador, né? Que Jesus conta essa parábola e o que o pastor disse, que a palavra de Deus ela não volta vazia, ela atinge o coração. E nós estamos aqui e ele conta essa parábola que nós somos semeadores. Nós precisamos semear essa palavra. Às vezes a gente lança a semente cai às vezes num terreno duro, não brota. Às vezes cai num terreno rochoso, também não brota. Mas às vezes cai num terreno e frutifica e dá muitos frutos. Podemos orar? Pai, muito obrigado a Deus porque o Senhor usou teu filho nessa hora para trazer uma palavra. E essa palavra, ela edifica as nossas vidas. Nós sabemos que a tua palavra ela foi designada para atingir os corações. Ela não volta vazia. E nós, ó Deus, nós queremos te pedir por essa igreja, que essa igreja ela possa estar condicionando, ó Deus, eternamente a presença do teu Espírito Santo. A gente está vivendo dias difíceis, são pessoas que nos procuram, sempre desesperadas, procurando uma palavra amiga. Quando a gente distribui aqui atrás a sopa, a gente encontra pessoas também necessitando de uma palavra. E as pessoas estão aflitas, elas estão precisando que a gente traga uma palavra de esperança, uma palavra de estímulo, uma palavra de salvação. E nós queremos, ó Deus, que essa igreja ela esteja envolvida nisso.
essa igreja ela possa te despertar para esse compromisso de pregar a tua palavra, de anunciar as verdades de Deus. E que tire toda a tristeza, tire toda a depressão, tire todo o estresse, tire todo o espírito de morte. Tire, Senhor, em nome de Jesus, porque nós cremos no poder, nós cremos no Teu poder, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor proteja cada família aqui representada aqui nessa noite, que o Senhor possa colocar nos umbrais das suas casas, das suas famílias, cobrindo com o Teu Pai, nós te pedimos que haja um renovo na nossa vida, na nossa igreja. Que possamos, ó Deus, a cada dia entender que nós estamos aqui, ó Deus, uma temporada. Nós não estamos aqui para sempre. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E nós estamos aqui como instrumentos de Deus para levar essa palavra para os corações endurecidos. Pai, faz isso. Que cada um de nós possamos estar sensibilizado a Deus, desse compromisso de estar pregando o Evangelho, de anunciar às pessoas que há esperança, que a esperança está em Cristo, mesmo diante do luto, mesmo diante daquela viúva que perdeu o filho, a viúva de Naim, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar acalentando os corações daqueles que perderam, aqueles que estão tristes, aqueles que entraram aqui muitas vezes sem saber o que fazer. Mas nós queremos, ó Deus, te pedir a Tua graça, o Teu Espírito Santo que se manifeste nessa noite, ó Deus, no meio da Tua igreja, Pai. Nós queremos te pedir por isso, que haja esperança, que haja alegria, que haja vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero agradecer, em nome da Igreja Batista Sião, aos visitantes. Você que já conhece esse Deus maravilhoso, eu digo para você, Ele tem conforto, Ele tem abrigo, Ele tem esperança. E a você ainda que não conhece, o Senhor te convida a conhecer aquele que tudo pode, que Ele quer fortalecer a sua vida. Tenha um encontro com Ele, porque se você vinha por um caminho, você vai voltar por outro caminho nessa noite, em nome de Jesus.